Olá, queridos amigos, ouvintes, espectadores. Está começando mais um Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. Neste momento, pedimos ao nosso irmão Dilson Barros para fazer a nossa prece de abertura. Então, gente, onde quer que estejamos todos nós, a vocês ouvintes, seja em vossas casas, vosso trabalho, ou até mesmo escutando no rádio do veículo, sem importar o local, pelo pensamento podemos nos conectar. Poderemos nos conectar com Deus, com a espiritualidade amiga. Então vamos promover esta conexão. Vamos propiciar esta conexão. Vamos respirar com calma. Vamos acalmar a nossa mente, o nosso coração. Vamos procurar abstrair outros pensamentos para podermos pensar em Jesus, pensar na espiritualidade amiga. Ato seguinte, vamos procurar sentir a presença destes amigos e benfeitores. É possível. Nós conseguiremos. Vamos acalmar as nossas mentes, procurando sentir a presença amiga destes benfeitores. E já mais calmos, então aptos a sentir a presença amiga. Que Deus permita aos nossos benfeitores, neste momento, nos passar aquelas energias que necessitamos, aquele passe. Permita, ó Pai amado, que estes amigos possam nos intuir bons pensamentos, possam nos trazer as forças que necessitarmos. A nós outros, aqui neste diálogo, que possamos ser intuídos dos bons pensamentos, a fim de levar a cada ouvinte, a cada um, a palavra amiga que consola, que acalma, que nos dará as forças para o refazimento, para a nossa jornada cheia de pedras, que nós possamos então ir removendo cada uma no seu tempo. Obrigado, Deus, que assim seja. Que assim seja. Então, queridos amigos, mergulhados neste clima de proteção e de aprendizado que esta prece nos inseriu, queremos iniciar a reflexão ocupando novamente um texto do livro Fonte Viva, da coleção de Chico, com Emmanuel, que diz assim: persiste e segue. Quem nos convida é o apóstolo Paulo. Diz ele, em cartas aos Hebreus 12:12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A respeito desta frase, o nosso benfeitor Emmanuel comenta da seguinte forma: o lavrador desatento quase sempre escuta sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos
no princípio, mas não sabe torná-la a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se à margem da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo todavia a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual, comenta Emmanuel. A luta é meio, o aprimoramento é o fim, a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças, e se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível que sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Esta é a nossa reflexão de hoje, amigo Deus. E onde nós vamos encontrar algo no Evangelho que nos permita dialogarmos a respeito? Pois bem, o Evangelho é do Cristo. E nós, se analisarmos a trajetória do nosso amado Mestre, ele nos trouxe uma vida de renúncia como exemplificação. Ele nos ensinou as diferenças do que é o amor verdadeiro, da caridade. Uma vida pela qual toda ela se resume nisso. Amor, amor, amor. E ensinamentos, né? O apóstolo Paulo, Jussi, ele vem depois. Ele vem depois da partida do nosso amado Mestre aqui dessa terra. E ele inicia a sua trajetória como um doutor, como um homem comum, e com opiniões bem diversas dos ensinamentos do Mestre. E ele ataca os cristãos. Ele, enfim. Mas aí, lá na frente, ele consegue vislumbrar os ensinamentos de Jesus, sem entrar na história toda, que ele ficou 3 dias cego, né? Que foi lá, né? Aquele é o momento em que ele foi tocado. Que ele foi tocado, né? Mas, sem entrar nessa parte, Paulo, então ele consegue adquirir a sua consciência espiritual. E ele passa a interagir e a estudar com Pedro e outros a vida de Jesus, os ensinamentos do Mestre. E ele passa a conhecer Jesus. Ele passa a ter a consciência dos seus ensinamentos. Hoje, eu acredito, Jussi, que nós devemos iniciar com uma pergunta. Será que nós já adquirimos essa consciência? Mas continuando, de que somos os enviados, que somos estudantes, mas continuando, Jussi, continuando mais um pouquinho, me permita. Aí, nós outros
nós já mais adiante, estamos aqui, renascemos, com os mesmos defeitos de outrora? Quantos de nós, lá em algum momento do passado, nós estivemos seguindo Jesus? E em momentos derradeiros nós desistimos dele, achando que teríamos vantagem. Vou dar um exemplo. E nós temos noutra maravilhosa obra, né, por Humberto de Campos, né, a Boa Nova. Então, nós temos aquele ensinamento da Joana de Cusa, pela qual ela, quando ela desencarna, ela está amarrada junto ao filho. E o carrasco, então, ali está punindo eles por serem cristãos, e ele sugere aos dois: abjurem o Cristo. Abjurem este Cristo maldito e vocês terão seu sofrimento abreviado. O menino, o jovem: mãe, abjure esse Cristo maldito. E Joana, refletindo, não. Quando o carrasco pergunta, então, o que vocês aprenderam com este Nazareno, além de ficarem silentes, aí Joana responde: a te amar, a te perdoar. Enfim, em seguida ela desencarna e é recebida por Jesus. O jovem que abjurou o Cristo, talvez seja um de nós tentando reencarnar e tentando se acertar na vida. Então, a grande pergunta, Jussi, será que temos essa consciência de que estamos neste momento sendo aqueles trabalhadores da última hora, sendo aqueles que devem carregar a sua cruz se nós quisermos nos salvar? Sim, Deus. Paulo nos convida a termos coragem. É o item anterior, coragem na fé. O Emmanuel nos relata os perigos da falta de coragem, da falta de ânimo, da falta de certeza. Então, nós podemos no Evangelho, sim, trabalhar essa questão na coragem da fé, Deus. É o item anterior, Jussi, do carregar a cruz. Eu estou vendo aqui. Porque o que o cristão, que nós com muita facilidade nos cognominamos cristãos, o que o cristão ele precisa para evidenciar a sua escolha, o seu caminho, as suas metas? Ele precisa ter coragem, porque ele tem que confirmar Jesus, Deus. Né? Ele tem que confirmar Jesus. Verdade. E tendo coragem na fé, aí dentro do carregar a cruz, alegrem-se, disse Jesus. Eu estou lendo agora. Quando os homens odiarem e perseguirem vocês por minha causa, porque serão recompensados no céu. Essas palavras podem ser entendidas assim: considerem-se felizes quando os homens tratarem vocês com má vontade e derem a oportunidade de provar a sinceridade da fé que possuem. E nós aqui, queridos amigos, e vocês aí, todos que podem nos acessar e estão nos assistindo, estão procurando entender a reflexão, nós vamos encontrar esta luta interior em nós, que vai medir a nossa coragem, a nossa fé, quando nós formos convidados a maltratar alguém, quando nós formos convidados a ofender alguém, quando nós somos convidados a negar, dar ajuda a alguém, porque todas essas atitudes, amigos, elas são contrárias às ideias cristãs e significa esmorecimento na ideia que nós havíamos adotado.
Significa que nós não estamos tendo coragem, não estamos tendo fé e tampouco carregando a nossa cruz. Exatamente, né? Esse é um grande ponto prático que nós devemos alcançar hoje, né? Quando a gente se permite a irritabilidade e não se contém e acha-se no direito daquela reclamação imediata, né? Da satisfação imediata. Se foi a condição de cristão. E muitas vezes aqueles que se irritam são os seguidores de Jesus. São nós, os católicos, os espíritas, enfim, os que seguem a doutrina do Cristo, né? Então, gente, para que a gente não passe aqui uma falsa ideia, não é o rótulo que a gente segue que nos dá a condição de cristão. É aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz. É o nosso comportamento seguindo Jesus que nos qualifica como cristãos. E é isso que Paulo está querendo e é isso que Emmanuel nos diz para tomarmos cuidado. Porque o desânimo é muito fácil de acontecer numa vida material tão intensa, que rouba tanto do nosso tempo, que rouba tanto do nosso interesse, que nos distrai tanto e que faz com que nós passemos às vezes muito tempo olhando só para o nosso umbigo. Esta reflexão faz com que a gente tenha coragem de dizer que é cristão. Pelas obras, né? Pelas obras. Pois bem, quando, eu estava lendo aqui Paulo, né, a ementa ali que o Emmanuel comenta: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, então, ele nas incursões que ele fez, depois já de conhecer então Jesus, ele volta e meia, ele se deparava com uma situação muito difícil. Ele foi preso, ele foi torturado, ele e os demais que o seguiam. E ele dizia: vamos lá, gente, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hoje, nós não precisamos mais sofrer assim. Mas a nossa prova, ela se dará como o Junci falou agora há pouco. Se dará nesses pequenos momentos de irritação ou maiores, depende de cada um. Mas se sofrimento houver, amigos, se a luta for árdua, se dores se apresentarem, que a gente saiba que faz parte do processo. Ninguém disse que seria fácil, porque está sendo medido em realidade a nossa força interior, a robustez daquilo que nós adotamos como escolha de viver. Então, seguir o Cristo num momento em que a vida nos convida à falsidade, à enganação, aos atropelos, à esperteza. E quando Jesus fala em amar ao próximo como a nós mesmos, em dar a outra face, nós estamos com moedas de lados opostos. Não é fácil seguir o Cristo, não é fácil ser bom num planeta de expiação e provas, onde a inferioridade ainda é uma regra bastante significativa entre nós. Mas é o desafio que os cristãos têm. É uma porta estreita que temos que passar. Coragem havemos de ter. Eu pergunto, você acha que está sofrendo? Você acha que é o único a sofrer neste planeta? Acreditem, neste planeta de provas e expiações, assim ainda o é. Todos que aqui estão sofrem. De alguma forma sofrem. E Jesus sabia disso, né, Deus? Sabia. E os Espíritos nos chamam a atenção para essa verdade. Que nós não pensemos que nós somos os únicos a sofrer, ou que o que eu sofro é mais do que o Junci sofre.
Cada um tem as suas provas, os seus resgates. Que nós levantemos a cabeça, que nós, como disse aqui Paulo, levantemos as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Nós não estamos aqui ao acaso, nós estamos porque somos devedores. Nós temos os parentes que necessitamos ter, os colegas de trabalho que necessitamos. Então, amigos, façamos o que Jesus nos pede. Tomemos a nossa cruz e seguimos. Seguimos corajosamente, mesmo com as atribulações que a vida nos faz enfrentar. A nossa fé irá fazer com que nós suportemos todo esse processo. E o que ganhamos com isso, talvez vocês possam estar perguntando. Ganhamos com isso, com a nossa reforma, as portas do paraíso. Mas antes disso, a gente já consegue ter aquela satisfação interior. O coração fica mais calmo e mais leve. Sem dúvida, a vida futura será bem mais fácil com a opção de enfrentamento das nossas atribulações agora. Mas o tempo está passando, Deus. Já se foi. Já se foi. Está na hora de nós fazermos a oração de encerramento e agradecer a Deus, a Jesus e a todo esse público que nos assiste. Queres que eu faça ou tu faz? Eu posso fazer. Então, Deus, fique à vontade. Então, gente, neste instante, com mais coragem na fé, se temos dores da alma, aquela dor que não cessa pela angústia, aflições diversas, vontades que a fisiologia não consegue explicar, até de desistir da vida. Se temos dores no corpo físico, respiremos profundamente, procuremos sentir a presença espiritual amiga. Vamos, gente, acreditem, confiem, acalmem os vossos corações, acredite em Deus, Deus está em nós, nós estamos nele. Se permitam nesse instante, nesses segundos, carregar a cruz. Vamos carregar a nossa cruz, mas com leveza, com serenidade, leveza no coração. Respiremos com calma, sentindo a presença espiritual amiga e rogando ao Pai maior misericórdia, piedade ao Pai. Permita os bons espíritos nos trazerem serenidade nos pensamentos, boas intuições. Acalma nosso coração, acalma nossa mente agitada. Confiemos em Deus, na espiritualidade amiga. E já mais calmos, mais confiantes, mais leves. Que possamos irradiar destes fluidos ao infinito. Que possamos, ou melhor, que estas vibrações serenas alcancem as mentes aturdidas, prisioneiras de si mesmas, prisioneiras dos seus tormentos, das suas vontades de poder, de querer, de ter, que ainda não perceberam que nosso objetivo é sentir, é amar. Ó Deus, permita aos bons espíritos levarem a esses corações já mais calmos, quem sabe curas, ou o alívio às suas dores, permitindo que cada um de nós
possamos pelo nosso livre-arbítrio fazer nossas escolhas com mais liberdade e que tenhamos as forças para te escolher, para escolher carregar a nossa cruz, levantar e seguir. Que assim seja.